Olá, boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição. Motorista atrapalhado se confunde com câmbio automático, bate em grade e por muito pouco não atropela pessoas. De relho, dentista de posto de saúde acusa vereador de Passo do Sobrado de tê-lo agredido em pleno consultório. Tráfico internacional de pedras preciosas. Esmeraldas avaliadas em 3 milhões de reais são apreendidas em Canoas. 11 meses depois de interdição de ruas no centro da capital, Prefeitura de Porto Alegre contrata empresa para reforçar fachada da Casa Azul, prédio histórico que ameaça desabar. Há um ano, estou com você aqui no SBT Rio Grande, segunda edição. É um prazer estar mais essa noite, fazendo então essa edição de um ano. Fique com a gente. A Prefeitura de Porto Alegre contratou uma empresa para reforçar a fachada de um prédio histórico no centro da capital que ameaça desabar. A interdição do trânsito na região completa quase um ano no final de maio. Um impasse judicial impede que o antigo sobrado seja restaurado. O bloqueio da rua Riachuelo com a Marechal Floriano, no centro de Porto Alegre, trouxe transtornos para o trânsito e para o comércio. A gente aqui não aguenta mais isso aí. Não suportamos mais isso aí. É uma vergonha, né? Muitos estabelecimentos fecharam as portas. Alguns estão para alugar, mas não há interessados. O movimento de gente aqui na frente diminuiu bastante, né? E na Riachuelo nem se fala, né? Na Riachuelo está pior ainda. A razão dos problemas está na esquina. As rachaduras profundas indicam a instabilidade do casarão, construído possivelmente no fim do século XIX. O imóvel, que já abrigou uma fábrica de chapéus, foi tombado pelo patrimônio histórico e não pode ser demolido, mas acabou abandonado pelos proprietários. Sem manutenção, o interior do prédio, conhecido como Casa Azul, virou entulho e a fachada ameaça cair. A sinalização é clara, mas apesar dos avisos do perigo de desabamento do prédio, comerciantes alertam que há moradores vivendo lá dentro. Do alto é possível ver os pertences de pessoas atrás dos tapumes. Um risco que levou a Prefeitura a contratar de forma emergencial uma empresa para executar a estabilização da fachada. A Prefeitura, certamente, no momento oportuno, nós vamos buscar o ressarcimento desses valores, né, que estão girando em torno de quase 400 mil reais, né, 399 mil reais. Essa ordem de início ela tem um prazo de uma semana para realmente se mobilizar e começar. Né? A partir do momento que ela realmente nos der toda a segurança de que não existe nenhum risco, né, a Prefeitura vai avaliar, né, e no momento já vai fazer uma liberação nem que seja parcial. A obra deve durar 4 meses. O município promete pedir ressarcimento do dinheiro para a família. Já a restauração definitiva do prédio segue em briga judicial entre prefeitura e herdeiros. Mas a possível liberação do trânsito já trouxe alívio para quem trabalha aqui. Felizmente, eu acho que a criança vai nascer essa semana, que pelo menos liberar a rua aqui para nós podermos voltar a trabalhar normal. Que o nosso prejuízo durante o tempo em que ficou bloqueado a rua foi bastante grande. Gente, é um absurdo a burocracia da Prefeitura de Porto Alegre nesse caso para tomar uma decisão, que era uma decisão óbvia. Se a Prefeitura não vai pagar a obra, alguém tem que pagar. Então, eles que entrem na justiça, contra a família, vejam como vão fazer a conta. Agora, não pode ficar a rua um ano interditada, agora mais um tempo, aí 3, 4 meses até a obra estar completa. E o que acontece com isso? Prejuízo para os comerciantes, para os moradores da região, para quem usa as ruas centrais de Porto Alegre. Riachuelo com Marechal Floriano, gente. Isso é centro de Porto Alegre, um ano interditado e vai ficar mais um tempo ainda. Demorou, hein, Prefeitura? Mas vamos lá. Cobra de quem tem que cobrar e toca a obra de uma vez, gente. A Polícia Civil de Santa Maria investiga um caso de estupro e roubo na cidade. A repórter Bruna Tasqueto tem as informações.
A mulher, de 38 anos, relatou à polícia que foi abordada por 2 homens encapuzados enquanto entrava no carro ontem à noite, estacionado próximo da faculdade onde estuda. Ela disse que ficou como refém dos homens por cerca de 5 horas. Segundo ela, eles a obrigaram a ir até um caixa eletrônico em um posto de combustíveis em um bairro distante e a fizeram sacar dinheiro. Depois, em outro local, um deles a teria estuprado dentro do carro. Ela contou ainda que foi levada de volta até o seu carro, chamou os familiares e foi até a delegacia. A mulher passou por uma perícia médica, cujo resultado ainda não foi divulgado e deve ser ouvida novamente pela delegada que investiga o caso. E aqui na região metropolitana, uma carga de esmeralda foi apreendida em Canoas, avaliada em 3 milhões de reais, hein? O homem preso em flagrante está sendo investigado por tráfico internacional de pedras preciosas. Bruna Osterman traz mais detalhes. Foram apreendidas aí mais de 700 pedras de esmeralda já lapidadas. E a gente já fala aqui agora com o delegado Mário Souza, ele é diretor aqui da Regional de Canoas, que foi onde aconteceu essa apreensão, né? Delegado, explica pra gente primeiro como é que se chegou até isso. Após 2 meses desse trabalho, utilizando técnicas modernas de investigação, os policiais identificaram um suspeito e uma rota suspeita. O que chamou a atenção também nessa investigação é que, ao mesmo tempo que os especialistas ficaram bastante chocados com a quantidade, o próprio homem que detinha essas pedras não parecia tão chocado, até porque ele ofereceu metade para tentar subornar os policiais. Ele fez algumas insinuações em relação a dar metade dessa carga a quem pudesse ajudá-lo. A delegada autuou o homem por crime econômico, ele poderá ser à frente autuado por crime tributário, por lavagem de dinheiro e também pela tentativa de corrupção. E nós destacamos a honestidade dos policiais civis, que é nosso dever, em apreender essa pequena fortuna e agora vai para a União, para os cofres aí do nosso Estado. Parabéns aos policiais que trabalharam na operação, né? E eu espero que sim, né, ele seja devidamente acusado e comprovado o crime de corrupção, que foi o que ele tentou fazer com os policiais. A Prefeitura de Porto Alegre vai privatizar 2 pronto-atendimentos da capital. Um deles fica na Vila Bom Jesus, o outro na Lomba do Pinheiro. O Sindicato dos Municipários de Porto Alegre se posicionou contra a mudança. O atendimento no posto de saúde da Lomba do Pinheiro é 24 horas. Mas hoje a chuva reduziu bastante o número de moradores da região que precisavam de médicos. A sala de espera estava praticamente vazia e sem filas. Situação bem diferente da rotina, de acordo com os pacientes. O pronto atendimento da Zona Leste da capital é uma das unidades de saúde que poderá ser gerenciada pela iniciativa privada. Estratégia que é contestada pelo representante dos servidores públicos. Nós já temos decisão do Tribunal Regional Federal, da 4ª Região, apontando para o governo que esta política deve passar pelo Conselho Municipal de Saúde. O pronto atendimento da Vila Bom Jesus também está nos planos da Prefeitura para ser administrado por empresas privadas. O local é referência em saúde, também na Zona Leste, mas atende pacientes até de outras cidades. Faz o exame, tudo direitinho. Aqui é bem bom. Aqui é bem melhor. Bem melhor que Viamão. A Prefeitura de Porto Alegre apresentou nesta terça-feira o edital de seleção para a escolha da empresa que deve gerenciar os pronto-atendimentos da Bom Jesus e Lomba do Pinheiro. O objetivo do Poder Executivo é ampliar a estrutura e os recursos oferecidos à população. A expectativa é garantir junto ao Ministério da Saúde R$1 milhão por mês se os 2 locais forem transformados em unidades de pronto atendimento, conhecidas como UPAs 24 horas. Toda essa ampliação de atendimento, ampliação de médicos, de enfermeiros, de técnicos de enfermagens, de atendentes, de exames, de aparelhos, de estrutura para o recebimento será feito com o mesmo valor que a gente coloca hoje de recursos públicos. Nós queremos avaliar melhor o edital que está sendo entregue hoje para avaliação da Comissão Municipal de Saúde. O Sindicato dos Servidores da capital pretende entrar com uma representação no Ministério Público para forçar o Executivo a retirar a proposta. Vamos aguardar, portanto, as cenas dos próximos capítulos. Vem muita discussão judicial nessa situação toda. O que eu espero é que as UPAs, as unidades básicas de saúde, como queiram chamá-las, os hospitais de Porto Alegre, públicos,
atendam bem a população. Porque imposto a prefeitura, o Estado, a União sabe cobrar. Devolver em serviço, raramente se consegue se obter nos serviços a qualidade do que eles têm na cobrança de impostos. Os impostos são caros, são pesados e os serviços são uma droga no Brasil. Nesse caso, até a gente ouviu uma pessoa ali que elogiou bastante a unidade de saúde da Bom Jesus ali. Que bom, né? Mas que seja para melhorar ainda mais. Um dentista da prefeitura de Passo do Sobrado, no interior gaúcho, denunciou a polícia que apanhou de relho. Isso mesmo, gente. Desculpe aí, mas é bem o que você está ouvindo, viu? Relho! Aí você pensa assim, o agressor é um maluco. Não, o agressor é um vereador. E o fato aconteceu dentro do posto de saúde onde trabalha o dentista. Lu, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite para o pessoal de casa. Pois é, isso aconteceu hoje pela manhã. O delegado de Santa Cruz do Sul, Luciano Menezes, confirmou a agressão. Ele já ouviu testemunhas e disse que os dois têm desavenças políticas. A violência aconteceu depois de um bate-boca entre os dois. O vereador Valdir Pacheco, do PTB, também é funcionário da Secretaria de Obras, é apontado como agressor, mas nega todas as acusações. A polícia já solicitou ao posto de saúde imagens desta confusão registrada no circuito interno. Essas são imagens, do dentista que não teve a identidade revelada. Ele pediu para não ser identificado, mas aí estão as marcas dessas agressões aí de relho, Felipe, de relho. E bateu forte, hein, Lu? Pois é, bateu forte. Nossa Senhora. Agora, então, no fundo de tudo isso aí é a questão política. Pois é, Felipe, a princípio seriam desavenças políticas que levaram, então, os dois a uma discussão e ao vereador, então, a agredir o dentista de relho. Parece piada, de mau gosto, mas não é. Isso aconteceu lá no interior, lá de Santa Cruz. Obrigado. Bom, obrigado não, a gente segue com a Lu, porque em Mostardas, a ação da polícia com a vigilância sanitária da cidade apreendeu alimentos vencidos em escola do município, Lu. Pois é, Felipe, a vigilância encontrou alimentos vencidos, arroz, achocolatados, maionese, enfim, vários tipos. Algumas mercadorias tinham prazo de validade para maio de 2018, ou seja, já estavam vencidas há quase um ano. Essa operação apreendeu também produtos impróprios para o consumo nos estoques da Secretaria Municipal de Educação lá de Mostardas. A polícia vai investigar agora se a responsabilidade é das escolas ou da prefeitura. A fiscalização de hoje aconteceu após denúncias, da população que estavam desconfiadas de que a merenda estava vencida. Ora, a criatividade dos bandidos não tem fim. Não Usar livros infantis, o caso aconteceu em Santana do Livramento, para mandar drogas para o Reino Unido, Lu. Pois é, parecia até uma forma, assim, de burlar a fiscalização, mas não deu certo. A Polícia Federal apreendeu aí 1,1 kg de cocaína dentro de livros. Isso aconteceu nas agências dos Correios de Santana do Livramento. A droga, ela estava meio que escondida ali pelas capas dos títulos Bíblia para Criança, Os Três Porquinhos, ou seja, nada sugestivo, Mas a polícia, então, encontrou a droga, que estava embalada a vácuo para ocupar, então, o lugar das páginas desses livros. A mercadoria tinha como destino o Reino Unido. E agora, então, a polícia começa a investigar a origem, da onde veio toda essa droga, que estava escondida nesses livros infantis, Felipe. Porque a droga foi encontrada, mas as pessoas não têm associação ainda com as pessoas. Estava na agência dos Correios, Então agora eles precisam fazer o rastreamento para saber de onde saiu toda essa cocaína. Atenção para as ofertas de emprego. Uma rede de supermercados irá fazer seleção para novos funcionários. Confira. Vão ser 10 vagas de auxiliar de limpeza e 10 para repositor. As funções exigem ensino fundamental completo, além dos salários que variam entre R$ 1.148 e R$ 1.215. A empresa também oferece vale transporte, refeitório no local, assistência médica e participação nos lucros. Os contratados trabalharão em Porto Alegre de segunda a sábado e aos domingos por escalas. As entrevistas vão acontecer na próxima terça-feira, das 9 às 11h30 da manhã, no Cine de Cachoeirinha. Os interessados devem comparecer à unidade que fica na Avenida Flores da Cunha, 2209, parada 54.
é preciso levar carteira de trabalho e previdência social. Deixa eu falar de uma coisa que eu gosto muito: boa comida. A Serra Gaúcha é famosa pela fartura e qualidade de sua gastronomia. E o Galeto de Paolo faz parte dessa história. É a tradição de se reunir em volta da mesa com o melhor da culinária típica italiana da Serra e muita coisa boa para contar. O Di Paolo está presente em 3 estados e em 12 casas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também em São Paulo. É o melhor galeto ao primo canto do Brasil. Crocante por fora, macio por dentro, não tem nada igual. E a sequência de pratos do Di Paolo tem sopa de capelete, salada, massas, diversos tipos de molho, tudo servido na mesa e à vontade. Di Paolo é fartura de pratos e de sorrisos há 25 anos. Visite o Galeto Di Paolo mais próximo e aproveite a alegria à vontade. Voltamos daqui a pouco com a previsão completa do tempo. Temporais pelo interior causam estragos em cidades gaúchas. E ainda as informações sobre esse acidente que aconteceu no estacionamento de um supermercado. Em instantes. A chuva no estado causou estragos em várias regiões. Luciane Coleman, a gente fica preocupado com o que vem por aí? Pois é, Felipe. Infelizmente, a gente tem ainda alerta de ventos aí nas próximas horas, mas vamos falar então da chuva forte que chegou ontem e atingiu em cheio a fronteira oeste, lá em Alegrete, por exemplo, destruiu parte de um restaurante universitário da Unipampa. O vento destelhou parte do prédio. O local não estava em funcionamento, então não tinha ninguém ficou machucado. A previsão, inclusive, era para abrir as portas em maio, mas agora, né, com essa destruição, novas obras deve demorar aí um pouco mais. Bom, já hoje, Tramandaí, que foi uma das cidades mais atingidas pela chuva, viu? Choveu 100 milímetros nessa terça-feira, quase a média para todo o mês de abril, que é em torno de 111 milímetros. Só 90 milímetros foram em 3 horas, Felipe, é muita coisa e por isso... É muita água. É muita água, olha só, o resultado é esse, né? Ruas completamente alagadas, a Avenida Beira-Mar virou mar, ou seja, né, tá jus ao nome, né? Avenida Beira-Mar praticamente se uniu ao mar, aí ficou um grande rio ali na Beira-Mar de Tramandaí. E atenção para o pessoal de litoral, Felipe, porque tem alerta de ventos fortes nesta madrugada e na manhã de quarta, com rajadas acima de 90 km por hora, ou seja, tem risco de danos. A gente tem essa animação que mostra um pouco ali um ciclone que se formou sobre o oceano, né? E esse ciclone ele também pode trazer ventos aqui para a região metropolitana e para a Serra, mas claro, com menor intensidade do que a gente deve observar no litoral. Bom, a boa notícia é que amanhã, Felipe, a instabilidade se afasta. E aí, finalmente, a gente vai ter o sol de volta aqui ao estado. As mínimas podem ficar abaixo de 10 graus lá entre a Campanha e a Zona Sul. E o vento que vai vir do sul não vai deixar a temperatura subir tanto, ou seja, também é uma boa notícia para quem estava com saudades aí de uma temperatura mais agradável, mais amena, com cara de outono. Máxima, olha só, de 18 graus lá em Caxias do Sul. Aqui em Porto Alegre também, viu? Temperatura super agradável. A temperatura máxima não passa dos 24 graus. Na quinta... Ô Lu, só um tempo aí. Então é o seguinte, mínima de 14, máxima de 24 amanhã. A previsão é de sol. Esse deve ser o tempo à noite em Porto Alegre, sem chuva. Amanhã se decide o Gauchão 2019. Tem Grenal na arena, sem chuva, portanto. Deve ser um Grenal com tempo bom e bem friozinho, viu? Tem que ali carregar no agasalho. Pessoal ali na que vai para a arena, exatamente, vai agasalhar. Não, tá certo. Agora na quinta, Felipe, eu tinha dito que o tempo ia ser seco, né? Só que agora a gente tem uma previsão para quase todo o estado de sol, mas aqui, em toda a faixa leste, a gente pode ter chuva, assim, mas uma garoazinha, porque a gente vai estar recebendo umidade vinda do oceano e por isso a gente pode ter alguma garoa, uma chuvinha fina na quinta. Legal, isso aí é para estragar, o início do feriadão. Exatamente. Sacanagem. Bacana, hein, Lu? Pois é, né? Tu tá de folga, não? Tô de folga, viu? Então dá um jeito, né? Pois é, eu já mandei um fax para São Pedro. Mas assim, eu já recebi ali uma notícia boa. Sexta-feira a gente deve ter sol, volta ali os nossos mapas.
sol. E aí, no sábado, olha a notícia ruim, chuva. Ah, bacana, Tá, hein, Lu? amanhã vamos dar uma atualizada nisso aí, vamos ver se vai mudar alguma coisa. Mas olha só, na sexta, lá nos aparatos, pode fazer 4 graus. Aqui em Porto Alegre, o frio não deve ser tanto, ali no amanhecer, 15 graus. Tá certo, bacana. Mas amanhã a gente atualiza, Nosso o pessoal tá se feriado. preparando aí pro feriadão, Bacana. né? Ô, Lu, explica essa imagem aí, o que aconteceu aí, Lu? Pois é, mais um atrapalhado, viu, Felipe, aí nessa história aí de câmbio automático. Olha essa imagem. Olha o pavor das pessoas Nossa entrando ali no Senhora. supermercado. O motorista estava manobrando para estacionar e aí acelerou, derrubou as grades de proteção e invadiu a rampa de pedestres desse supermercado de Passo Fundo. As imagens das câmeras ali de segurança mostram, né, que por pouco não atingiu ninguém, né? Foi um susto. Não, E o sujeito que vinha lá embaixo descendo, ó, tá descendo lá bem tranquilinho, segurando o passo tranquilinho, ó. Não, olha ali, Agora, olha ali. lá. Olha ali, o susto. Quase que agradiu o em cima dele. Chegou a dar um salto, né? Porque jamais imaginou que o carro iria ir para cima dele. Segundo o relato das testemunhas, né, que estavam no local e ouviram o motorista, o carro era automático, ele queria dar marcha ré, mas aí acabou se confundindo e acelerou ali para cima. Esse caso aconteceu ontem à tarde. Por sorte, Felipe, a notícia não traz nenhum ferido, foi só danos materiais. É só uma imagem curiosa. Exatamente. Lu, quero te agradecer a parceria nesse nosso primeiro ano aqui Um de SBT. ano, Felipe, parabéns! Para felicidade, olha, é um prazer, uma honra estar com você todas as noites aqui. A honra é minha. Obrigado a você pela audiência, né, nesse primeiro ano de SBT Rio Grande, segunda edição. Fique agora com o SBT Brasil, mais notícias locais amanhã às 11h40 com Marcelo Coelho. E amanhã tem SBT Esporte Especialíssimo, ao final do Gauchão com a Débora de Oliveira. Tchau!